Então, vamos falar aqui dos princípios da propagação da luz. Então, primeiro que a grandeza luz é uma grandeza física, né? Uma energia radiante. Ela se propaga por meio de ondas eletromagnéticas, como as ondas de rádio, TV e micro-ondas. Só que é outra faixa, né? A luz é energia radiante. Lembrando que a física estuda matéria e energia. Então, nós estamos estudando uma das matérias de uma energia muito importante. Outras ondas magnéticas são raio-x, o raio infravermelho, a UVA, né, aquela que pode dar câncer de pele, né, as radiações ultravioleta. E também aqui a luz também está ligada a... Ela também é emitida por certas substâncias e sob certas circunstâncias que nos permitem enxergar, né? Olhe bem, a luz se propaga em meios transparentes, como vácuo, ar, vidro, água, etc. Então, quando a gente amanhece o nosso dia no nosso quarto, né? Se não tiver uma cortina muito fechada, né? Blackout, a gente provavelmente vai ser irradiado pela luz, pela energia, a luz solar, energia solar. Claro que a luz, essa energia, é ela que alimenta um dos maiores milagres da natureza. A luz alimenta as plantas, né? É o processo de fotossíntese. Então, as plantas extraem da luz energia. E elas acabam passando para os outros animais, né? A velocidade da luz no vácuo, então a luz não precisa de meio para se propagar. O vácuo é a ausência total de matéria. E ela se propaga a uma velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Uma hipervelocidade, né? Aí temos a distância em anos-luz, que é a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano, com a velocidade de 3 vezes 10 elevado a oitava metro por segundo. Então, esse valor, aqui trazendo uma associação, ó, esse valor equivale ao quê? Delta S sobre delta T, nós sabemos que é a velocidade. Então, a velocidade é 3 vezes 10 a oitava, né? Um ano tem 3,1 vezes 10 a sétima segundos, fazendo a substituição, ó, velocidade aqui, tempo ali. Quem é a distância? Aproximadamente 9,5 vezes 10 a 15 metros. Então, essa é a distância de um ano-luz. É a distância percorrida pela luz durante um ano. Então, é uma distância astronômica, né? Mas ela é mensurável. A luz, 3 vezes 10 oitava, tá bom? E os raios de luz? A gente costuma usar aí uma simbologia que é similar a um vetor, né? Ninguém visualiza esse raio de luz, né? Da forma como está, com um sentido. A gente pode até visualizar ela entrando numa fresta do quarto e tal, mas ali a gente não está vendo o sentido, essa setinha aqui, ó. Então, essa é uma forma de dizer, né, que os raios de luz têm características ligadas a vetores e também geométricas. Por isso que a ótica é a ótica geométrica, ok? Óptica geométrica. Em relação a um feixe de luz, nós vamos ter, né, num feixe de luz,
Aqui temos uma lupa, né, que faz essa convergência dos raios de luz. Então, nós vamos ter um espectro. Esse espectro a gente já vai falar. Mas observe a lupa, o que ela faz? Ela faz que haja uma convergência dos raios de luz. Então, isso faz com que seja possível até essa concentração de energia da luz faça acender uma fagulha. Quais são as fontes de luz, né? Uma fonte de luz ou fonte luminosa pode ser qualquer corpo visível, qualquer corpo capaz de emitir luz. Então, as fontes primárias são o Sol, a lâmpada. O Sol, indiscutivelmente, é a principal, mas você pode ter também a chama de uma lâmpada, né? Ou de uma vela, melhor dizendo. As estrelas que refletem outras luzes. Secundária, então, tudo que você está vendo agora, nesse momento, inclusive nossa aula, é uma fonte secundária, porque ela reflete. Nossa aula nem tanto, porque nossa aula é tipo primária, porque vocês estão vendo no computador. Se você estivesse na sala de aula, vocês estariam vendo uma luz secundária, né? Ela refletiu no quadro, por aí vai. Mas no computador, não. O computador, o notebook, o celular, ele emite luz. Então, ele é fonte primária. Agora, um princípio da propagação da luz. A luz se propaga em linha reta. Então, é muito fácil de bloquear a luz, né? Porque a gente sabe que ela se propaga em linha reta. Apesar de ser uma onda eletromagnética, ela não consegue fintar muitas vezes os meios. Por isso que é tão fácil a gente ver a sombra, né, presente no nosso dia a dia, porque nós estamos bloqueando a passagem de luz, uma pessoa, um corpo e tal. A luz, então, aqui nós temos o comportamento da luz. Então, apenas um orifício, um cidadãozinho lá da ponta consegue enxergar a chama, né? A independência dos raios luminosos é outra regra importante. Feixes de luz podem se cruzar. Isso não altera a propagação. Então, eles podem se cruzar e isso não vai modificar a propagação. É claro que elas podem, sim, aumentar a energia, né? Quando elas se cruzam, se encontram, naquele ponto, a maior densidade de energia. Outro princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Então, a trajetória de um raio de luz permanece a mesma quando se inverte o sentido da sua propagação. Olha que legal, né? Ele continua com a mesma trajetória, só que mudou o sentido. Olha aí no dois espelhos do canto direito, ou no espelho retrovisor interno dos veículos, né? Isso aí são princípios da luz, né? Então, tudo, se você está enxergando o objeto, certamente os infinitos raios de luz emitidos pelo objeto devem atingir seus olhos. Então, tudo que nós estamos vendo é um reflexo da luz, todos os objetos, porque a maioria dos objetos que nós vemos são fontes secundárias da luz. A própria Lua está cheia, né? Os quartos de Lua estão referentes à sombra da Terra sobre a Lua. Então, se temos lua cheia, nós temos que a luz do Sol está chegando diretamente na Lua e ela está refletindo para a gente. Os outros quartos da Lua, lua minguante, lua crescente e a própria Lua, são luas em que a Terra está
no caminho da luz solar até a Lua. Está no caminho, ela fica minguante, ela fica cheia. Ou cheia não, cheia ela fica minguante, crescente, ou nova. Lua nova é que a gente não está nem enxergando a Lua, né? A Terra está atrapalhando que a radiação solar chegue na Lua e ela reflita. Agora, vamos falar dos meios ópticos. Existem aqueles meios transparentes, né? Translúcidos e opacos. O transparente deixa a luz passar totalmente. O translúcido, ela faz com que haja algum tipo de difração. E o opaco não deixa a luz passar, né? São os meios, né, que você tem para a luz. Então, é isso que a gente viu, entendeu os 3 princípios da luz, da propagação, entendeu sobre a parte da luz que se refere à sua unidade, anos-luz. Então, esses princípios fazem com que a gente tenha algumas consequências, né? Primeiro, o da propagação retilínea da luz. Então, quando você tem uma fonte pontual, e aí você tem um objeto, você vai gerar no anteparo uma região de sombra. Esse objeto está um objeto opaco, né? Lembrando que essa luz aqui é tipo uma lanterna, uma fonte bem pontual, bem pequenininha. Então, a gente acaba tendo esse anteparo aqui, isso devido à característica da luz. E aí vai surgindo a necessidade de usar a geometria. Por isso que é óptica geométrica. Olha aí quantas figuras geométricas você consegue ver aqui, vários triângulos, entre outros. Nessa figura é uma fonte extensa. Na fonte extensa, você tem uma característica diferente. Você vai ter uma região de sombra, tá? Uma região de sombra e também vai ter uma região de penumbra. Então, muitas vezes no eclipse lunar, né? Melhor, você tem regiões de penumbra, né? Aquela região está meio escura, meio clara. Então, você está vendo ali que está tendo, porque a fonte, como o Sol, é uma fonte extensa. Ela emite muitos raios solares. E aí vem a caracterização do eclipse solar, né? Que você tem no lugar do globo terrestre uma região em que a Lua está na frente dos raios solares. Então, apesar de ser dia, observe no lado esquerdo da figura, você tem uma região sombreada, né? E também uma região de penumbra. Então, nesse caso, muito mais difícil isso acontecer, né? Do que os eclipses lunar, é o eclipse solar. É quando a Terra está quando a Lua está entre a Terra e o Sol. São mais raros. E você, muitas vezes, quer assistir esses eclipses, tem que ter óculos adequados, porque senão você pode chegar a ficar cego olhando para o Sol, né? Então, muito cuidado nesse tipo de eclipse. O lunar, que a gente vê mais com frequência, a gente tem visto com mais frequência, você tem eclipses parciais, eclipses totais, eles são mais frequentes. Então, a Terra está entre o caminho, né, dos raios solares. Então, você tem... lembrando dos quartos da Lua, né? Vocês têm minguante, crescente, cheia. E foi a Lua que determinou os dias da semana, mais ou menos, né? Porque o quarto da Lua leva 7, 8 dias. Então, nós temos uma semana com 7 dias, porque a Lua tem um quarto, o quarto de Lua, né? Crescente, minguante, o que seja, leva em média 7, 8 dias. Então, nós temos a semana com 7 dias por conta disso. Bom,
E várias datas aí também ligadas à religião são ligadas à fase da lua. Na época, por exemplo, a religião cristã, quando Jesus foi crucificado, sexta-feira, lua cheia. Era a terceira lua cheia do ano. Se não cometo nenhum erro, é a terceira lua cheia do ano. Então, a terceira lua cheia de todo ano se comemora na sexta-feira, a Paixão de Cristo, a Sexta-feira Santa. Outras religiões também usam um pouco da lua, mas a religião cristã usa bastante, já que é uma medida de tempo. Quando Jesus foi crucificado, a lua estava cheia e era a terceira. As fases da lua nós falamos aqui também agora, dos quartos, né? Lua nova. Mas é interessante observar, né? A lua nova. A face escura está na nossa frente. E a face clareada está voltada para o sol. Quarto minguante. Então, a lua está no comportamento tal que ela está migrando da lua nova para a lua cheia. Observe, né? Então, ela está minguando. Quando se fala quarto minguante, você pode olhar, na verdade, você observa que é da cheia para a nova. Quarto crescente é da nova para a cheia, tá bom? E aí você vê como é que funciona esse período todo, né? Então, tudo isso leva aproximadamente 30 dias, ou seja, 29 dias, 12 horas e 44 minutos. Por isso que um mês tem 30 dias, por conta das 4 fases da Lua. Então, se colocou um mês como 30 dias. Lembrando, gente, que não existia um calendário no passado. Então, a sociedade ela se baseava na natureza. Então, observava-se a lua e se marcava o tempo. Observava-se o céu, marcava as estações do ano e tudo mais, né? O eclipse, o intervalo de tempo mínimo entre o eclipse solar e o lunar deve ser da metade desse valor. Então, é o tempo, né, que a Lua passa a fase da Lua nova para a fase da Lua cheia. Bom, aqui tem alguns princípios da máquina fotográfica, né? Então, você tem uma câmera escura, principalmente as máquinas fotográficas antigas, aquelas que tinham obturador. Ela abre e fecha. Abre, entra a luz e sensibiliza um papel fotográfico. Então, elas usam esse princípio, né? Olha aqui, ó. Hoje as máquinas são digitais. Então, tem princípios... a lente faz esse mesmo papel, mas dentro do dispositivo não é mais um papel fotográfico, são dispositivos sensíveis à luz. Mas é isso que está aqui mesmo, ó. Você vai ter um objeto, a luz vai radiar, ele vai ficar de cabeça para baixo dentro desse anteparo, tá bom? Olha como é que fica, os raios solares vão entrar de forma retilínea e ele fica de cabeça para baixo. Só que no caso dos dispositivos eletrônicos, aí é a inversão natural, né? É feita por sistemas eletrônicos. E aqui você tem a semelhança de dois triângulos, ó, I sobre zero, né? Esse lado sobre esse é igual à diagonal pequena do diagonal maior, tá vendo? Então, são essas as características da luz. O globo ocular também é parecido com essa característica da luz da máquina fotográfica. A luz vai entrar no nosso olho de cabeça para baixo, invertida, né? Menor é cada que objeto e ela vai sensibilizar o fundo do olho, né? A partir disso, isso vai ser entendido pelo nosso sistema cerebral, né? E vai gerar essa informação. Quando há um problema no cristalino, né, que seria essa lente,
né, que você tem a chamada catarata, né, quando você começa a ficar com cristalino muito rigoroso, muito opaco. Então, acontece que a imagem não consegue ser formada, você vê tudo muito borrado. E aqui, a luz a gente pode usar para medir aqui a ideia de altura de um prédio, por exemplo, que a partir da sombra aqui você bota uma haste e faz a semelhança entre triângulos. Essa haste, você vai ter uma sombra, Dzinho, o prédio vai ter uma sombra Dzão. Você faz H sobre D é igual a H minúsculo sobre D minúsculo. Só essa associação aí. Então, você consegue, isso tem que ser medido no mesmo horário, né? Que a luz, o raio de sol estão alterando, né, a posição, né? Quando você chega a meio-dia, ele está provavelmente no ponto mais alto em relação a... Não tem nem sombra a meio-dia, né? Meio-dia não é para ter sombra. Que a radiação, raios solares vêm no sentido perpendicular. Não é possível, por exemplo, visualizar um feixe de luz, um pincel, né? O que a gente faz muitas vezes? Jogar um spray, uma poeira, aí você vê aquele material particulado, né? Aquelas partículas, e você consegue identificar aquele feixe, né? Isso é bem interessante, a gente tem uma experiência simples, você consegue ver o caminho que a luz está percorrendo. Isso é, em geral, quando você tem uma fonte pontual, né? Você está com um quarto escuro e só uma faixa que entra a luz. Isso tudo vocês devem ter observado já. Está tudo de acordo com os princípios da luz, certo? O efeito Tyndall, né? Esse aí, quando você abre a janela, deixando a luz entrar, conhecido como efeito, aqui é a palavra em inglês, né? Bom, ele corresponde ao efeito óptico provocado pela dispersão da luz nas partículas que você suspendeu ali. Então, é comum, né, isso acontecer no amanhecer ou na tarde, em um quarto escuro, a luz entra, você consegue perceber isso. A cor de um corpo, olha aí. É porque o céu é azul, né? Porque ele tem substâncias lá, quando a luz bate, reflete a cor azul. Então, substâncias químicas, né? Então, a luz branca do Sol, ou de uma lâmpada qualquer, é denominada luz policromática, são várias cores. Ela é composta também de cores monocromáticas, uma só cor, né? Então, nós temos vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil. Então, nós temos como decompor essas luzes. A maior decomposição que acontece mais é o arco-íris, né? Quando você tem as gotículas de água fazendo um trabalho de um prisma. A cor apresentada por um corpo, ao ser iluminado, depende do tipo de luz que reflete difusamente, espalhada em todas as direções e sentidos, e que chega aos olhos do observador. Então, se você está vendo a luz vermelha, é porque essa cor é refletida pelo corpo, né? Branca, amarela, verde, é a cor refletida. A luz branca, ela reflete todas as coisas. Mas essa figura aqui é interessante, ó. Se eu coloco luz vermelha sobre sobre um objeto vermelho, você vai ver luz vermelha. Se eu coloco luz branca sobre um objeto amarelo, você vai ver luz amarela. Okay? Se você vem com a luz branca no objeto verde, vê a luz verde. Luz branca no preto, você não vê reflexão. O preto absorve, né, a energia da luz. Ela não reflete. Então, o preto é uma cor que absorve as demais. E o branco é policromático. Se eu jogo uma luz verde numa luz violeta,
também, a luz violeta absorve a luz verde. Interessante, né? E a luz vermelha no objeto branco também reflete a luz vermelha. Então, é comum você estar num ambiente, pode ter uma luz diferente, com uma cor diferente, ela bate na sua camisa, você vê. Se a sua camisa for branca e a luz for verde, você vê a camisa verde. Se sua camisa é branca e a luz é amarela, você vê a camisa amarela. E aí tem os outros códigos que estão aí. Aí nós temos também a possibilidade de ver aqui o disco de Newton, né? Que mostra que a luz ela é policromática e ao mesmo tempo a luz branca, ó, aumentando aqui a velocidade, ó, chega uma hora que você vai ver que o disco de Newton fica branco, a velocidade é tal, aqui parece que é 24 RPMs, e você só vê a luz branca. Então é isso que acontece aqui com o disco de Newton. Ele mostra que a luz branca é a composição das outras cores. Então, bem interessante aí para vocês. Então, as 7 cores policromáticas brancas incidem sobre o corpo verde, que reflete somente o verde, como nós falamos. Aqui tem esses detalhes, né? Então, as cores primárias, isso é muito interessante, são essas cores aqui, ó, azul, amarelo e vermelho. Azul, amarelo e vermelho. As outras cores advêm dessas cores. Por exemplo, o verde é juntar o azul com o amarelo. O laranja, amarelo com vermelho. O roxo, vermelho com azul. Então, elas são formadas por essas cores primárias, né? Então, estamos perto aqui de fechar, mas a parede, ela mostra, né, o papel translúcido, né? Então, veria o Cruzeiro do Sul. Vamos ver aqui melhor, né? O orifício de uma câmera escura está voltada para o céu, numa noite estrelada. A parede oposta ao orifício é feita de papel vegetal. Então, o que acontece? Lembre que uma câmera escura tem um orifício ali, a luz vai ficar invertida, né? Um observador que se está atrás da câmera, se olhasse diretamente para o céu, veria o Cruzeiro do Sul, conforme a figura 1. Aqui é o Cruzeiro do Sul, certinho. Então, o que você vai ver usando esse dispositivo, esse Cruzeiro do Sul invertido, como está na figura 2. Então, é isso que querem dizer aqui nesse problema. Aqui tem outras questões, aqui o exercício é também de um feixe horizontal, que a gente pode discutir em outros momentos. E aqui também temos a ideia muito básica, importante, esse aqui é interessante, porque você tem aqui que usar as ideias relacionadas ao triângulo, né? Olha aqui. Você está com uma vela queimando aqui e, em determinado momento, ela vai estar mais embaixo. Então, você fez esse percurso aqui, ó. Certo? A vela aqui se deslocou 2 centímetros. A gente quer saber, né? Se uma vela queima 2 centímetros por minuto, muito alto, né? Então, a mancha luminosa se desloca verticalmente para cima, como anteparo, com a velocidade de quantos centímetros? Então, aqui a gente vai ter que usar a semelhança de triângulos. Então, ela queimou aqui 2 centímetros, ela tem uma distância até o anteparo alto. Essa sombra está distante 2A, e ela vai deslocar X. Então, você vai fazer A sobre 2 é igual a 2 vezes A sobre X. Esse lado, o lado aqui, A sobre 2, vai ser igual a 2A sobre X. Então, é só fazer o meio pelos extremos, né? Você encontra que ela deslocou o dobro. Está muito associado aqui à distância. Se aqui é 2A, provavelmente seria 2x. Se aqui andou 2 centímetros, 4 centímetros.
Então, além disso, a gente pode ver aqui no prisma a decomposição da luz, né? Uma luz aqui, ó, uma fonte pontual. Vamos aqui, ó. Vamos alterar aqui a posição para vocês verem melhor. Olha aqui. O prisma merece um estudo só para ele, né? Porque ele tem aqui um ângulo de incidência, ele processa aqui já uma pequena decomposição da luz. Quando a luz vai sair, ela sai ainda com uma maior decomposição possível, ó. Então, você consegue variar isso. Seu prisma aqui. Isso parece, é um arco-íris, né? São as cores do arco-íris. E aqui a gente tem uma fonte pontual. Então, cada gotícula de água no arco-íris, você tem que ter a presença de água. E é fácil fazer arco-íris, né? Você, até com a mangueira, está tendo sol, você molha assim, você vê o arco-íris, que é a decomposição. E aqui você tem esse processo geométrico, né? O ângulo de incidência vai gerar uma maior ou menor decomposição da luz. Então, por enquanto é isso, pessoal.